todo sempre, para sempre, Jesus, Jesus, para todo sempre, todo sempre. Jesus. Aleluia, fala Rei, aleluia. A morte morreu na morte de Cristo. Ah, Deus, como nós gostamos de cantar a tua glória, a tua majestade, o teu poder. Amém, irmãos? Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos por nessa tarde nos reunir na tua casa. Ó Deus, estamos aqui para glorificar o teu nome, Deus. Mesmo diante da nossa fraqueza, que o Senhor nos ajude a glorificar o teu nome. Que a nossa fraqueza, Senhor, não nos impeça de nos aproximar de Ti e de ser transformados, Senhor, por Ti nessa tarde. Nós precisamos, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Ajuda-nos, ó Pai, a não sermos cegados pelo príncipe deste século, mas que os nossos olhos estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua palavra, que há de ser ministrada a nossa mente e corações nessa tarde, Senhor. Nos ajuda a sermos transformados pelo Teu poder, Senhor, em novas criaturas que agora possam Te glorificar e Te adorar em espírito e verdade. É isso que te pedimos essa tarde, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos tentar aqui, como sempre fazemos, colocar o texto que nós vamos estudar hoje, Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13. A partir do versículo de número 3. Eu vou ler a partir do versículo de número 1. Mas na semana passada nós meditamos nos versículos 1 e 2 e hoje nós vamos retomar a partir do versículo 3. Mas eu vou ler desde o versículo 1 para que nós possamos aproveitar melhor o nosso estudo, para que haja uma conexão entre aquilo que foi falado na semana passada e o que vamos falar hoje à tarde. Então diz assim a palavra do Senhor no capítulo 13: Eu vi uma besta que saía do mar. Perceba que nós estamos aqui usando a NVI. A gente até conversou semana passada. Nosso irmão Ricardo nos lembrou que a NVI ela é um pouco diferente da versão do Ferreira e Almeida que muitos têm. Então, esse início do capítulo 13, na verdade, é o final do capítulo 12 na João Ferreira e Almeida. Então, eu vi uma besta que saía do mar e ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. E nós já falamos que os 10 chifres e as 7 cabeças dão a ideia da plenitude daquilo que o inimigo vem fazer. E esses 10 chifres dá sempre a ideia de poder. Ele vai agir agora com o poder completo. E esse número 7, cabeça, ele vai ter o poder para enganar o mundo inteiro. Cabeça fala de pensamento. Então ele vai ter poder para enganar o mundo inteiro, completamente. E com 10 coroas, mais uma vez, a ideia de vitória plena naquilo que ele se propõe a fazer. Uma sobre cada chifre e cada cabeça um nome de blasfêmia. E o engano de Satanás, que sairá vitorioso, é justamente o engano da mentira, fazendo oposição à verdade. Ele se oporá, ele se colocará em oposição em relação a tudo o que vem de Deus, a tudo o que vem da palavra de Deus. Infelizmente, essa oposição não está somente fora da igreja. A oposição da verdade se encontra na maioria das vezes dentro da igreja. Em igrejas onde a palavra não é pregada, a mentira toma conta daquele lugar. E as pessoas estão dentro da igreja, mas enganadas por Satanás. E a gente fala isso com uma tristeza muito grande. Versículo 2: A besta que vi. Que besta é essa? A besta que saía do mar. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés como de urso e a boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a grande autoridade.
E a gente vai perceber, irmãos, que Satanás é um grande imitador. O que nós vamos perceber aqui é justamente ele produzindo esse engano. Nós vamos ver que quando o Senhor Jesus veio à terra, o que foi que o Senhor Jesus fez? Ele produziu muitos sinais. Ele curou pessoas, ele ressuscitou pessoas, ele multiplicou pão e peixe, ele andou sobre as águas. E agora os falsos profetas e os falsos mestres dos últimos dias, o que é que eles farão? E de acordo com Mateus 24, eles farão tão grande número de sinais e prodígios que, se possível, enganariam os próprios eleitos. A gente vai ver em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que uma marca do anticristo e daqueles que o seguem é o quê? É essa busca cada vez maior de sinais. Então, perceba que ele imitou ou tenta imitar a Jesus. Nós vamos perceber que o falso profeta, ele tenta imitar o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo move a igreja a glorificar a Cristo. O Espírito Santo não procura trazer glória para si mesmo. Deus e Espírito Santo agem internamente no coração dos crentes para que eles possam glorificar a Cristo. E é isso que o falso profeta vai fazer. Quando o falso profeta aparecer, daqui a pouco a gente vai ver a besta que sai da terra, e é justamente esse falso profeta. Ele vai impulsionar, ele vai influenciar todo mundo a adorar o anticristo. E nós vamos ver que Cristo, ele tem a sua igreja. E o anticristo, ele tem a grande meretriz, que é a igreja apóstata. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com o joio no meio do trigo. Vocês já viram o joio e o trigo? Se vocês forem em uma plantação, de trigo, e você for perceber, logo quando eles nascem, a diferença do joio para o trigo é imperceptível. Você só vai perceber essa diferença na hora da colheita. Quando eles nascem inclusive com a mesma cor, com a mesma formação, só que um vai formar alimento, o trigo, e o outro, o joio, não vai formar nada. Então, a ideia aqui é justamente uma ideia de grande imitação. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado para estudarmos a Bíblia da maneira correta. Quando Satanás tentou a Jesus, o que foi que ele usou? A Bíblia. E os falsos profetas, irmãos, eles vão usar a Bíblia contra os falsos crentes. Por conta dos falsos crentes não amarem a verdade, eles serão enganados, porque eles não amam a verdade. Então os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos cristos, a serviço do anticristo, eles pregarão doutrinas de demônios com o intuito de enganar. Isso já está acontecendo. Mas isso acontecerá em uma escala muito maior quando esse tempo chegar. E por isso que eu intitulei o nosso estudo da tarde de hoje de Tempo de Escuridão. Então, aqui a besta que via era semelhante a um leopardo. Leopardo aqui, irmãos, fala de força e rapidez. O leopardo era um animal extremamente rápido, mas tinha os pés como de urso, A pata fala dessa força destruidora, e a boca como de leão, essa fome por sangue. O dragão deu à besta o seu poder. Perceba aqui, assim como Cristo, ele faz tudo debaixo do poder de Deus. Mas vem cá, Cristo não é Deus? É ou não é? Mas quando ele veio para a terra, ele se destituiu de todo o seu poder. Então, quando ele andou aqui na terra, ele andou e fez tudo aquilo que ele fez pelo poder do Pai. Então, aqui nós vamos ver que da mesma forma, o dragão, Satanás, ele dá a besta, que é o anticristo. O anticristo, irmãos, ele vai ser um líder militar, ele vai ser um líder político, ele vai ser um líder extremamente influenciador da sociedade a nível mundial. Então o dragão deu à besta o seu poder. Satanás dá poder a esse homem para que ele possa atingir todos os seus objetivos. E o seu trono, e trono fala de reinado. Você se lembra qual foi a proposta de Satanás para Cristo? Se você me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo. Satanás vai fazer isso
for o anticristo. Então ele vai dar o seu trono. E Satanás, ele tem um trono. Qual é o trono de Satanás? O mundo ante Deus. O trono de Satanás não é um lugar específico, é o mundo inteiro. Porque o príncipe deste século, é o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4. O próprio Jesus vai dizer no Evangelho de João: o príncipe deste mundo está chegando, e eu não tenho nada com ele. Então, de fato, Satanás, ele tem a autoridade do próprio Deus para agir por um tempo limitado aqui na terra e de forma limitada. A gente vai ver isso, que o poder de Satanás é limitado pelo próprio Deus. É limitado em relação ao seu tempo e é limitado em relação também ao seu poder. Por exemplo, o Satanás, ele vai ter poder de matar os crentes, mas ele não vai ter poder de fazer com que os verdadeiros crentes apostatem. É por isso que a gente vai ver o Senhor Jesus falando em Mateus. Ele vai dizer: olha, não tema aquele que pode matar o corpo e depois disso não pode fazer mais nada. Tema antes aquele que, além de matar o corpo, tem poder de lançar a alma no inferno. Então, o poder de Satanás é limitado. Ele vai conseguir enganar aqueles que não são de Cristo, mas ele não tem poder de enganar aqueles que são de Cristo. Tem alguém de Cristo aqui nessa tarde? Amém? Amém. Então o poder dele não vai enganar você. Pode até trazer um sofrimento temporário. É o que a gente viu, por exemplo, em Apocalipse capítulo 2, em relação à igreja de Esmirna. Se lembram? Que a gente até já leu aqui. Olhe, Satanás colocará alguns de vocês em uma prisão, no período de 10 dias. 10 dias ali não é no sentido literal, mas fala de um período curto de tempo, de um ciclo de tempo curto, onde Satanás vai perseguir e vai vencer aparentemente a igreja. Mas o que aqui está escrito? Seja fiel até a morte, eu te darei o quê? A coroa da vida. Então, o poder de Satanás está limitado no tempo. A gente viu em Apocalipse 12, ele sabe que pouco tempo lhe resta. E o poder de Satanás também está limitado em relação ao seu grau de ação, pois ele não pode enganar os escolhidos de Deus. E aqui a gente vai ver que de fato ele recebe o anticristo, ele recebe um trono para ele reinar, e ele recebe uma autoridade para ele impor às pessoas um governo, onde todos aqueles que não aceitarem o seu governo serão prontamente perseguidos e destruídos, como a gente vai ver mais adiante. E a imitação de Satanás não para por aqui. Olha o que nós vamos ler aqui no versículo 3, e é aqui nessa tarde que nós iniciamos o nosso estudo. O que Satanás vai fazer? Nós sabemos que qual é o coração do Evangelho. Paulo vai dizer qual é o coração do Evangelho. Abram aí 1 Coríntios capítulo 15. Paulo vai dizer a seguinte frase: eu quero lembrar a vocês o Evangelho que eu preguei a vocês, o Evangelho que salva vocês, se vocês se mantiverem fiéis a ele, exatamente como eu preguei a vocês. E que Evangelho é esse? Segundo os versículos 3 e 4. Olha, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. Esse é o coração do Evangelho. Por isso que em 1 Coríntios 15, mais adiante, Paulo vai dizer: olha, e se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Mas ele diz: mas de fato ele ressuscitou, e nós também ressuscitaremos com ele em glória. Então a ideia aqui é justamente essa. Satanás, ele vai fazer com que o anticristo faça uma teatralização em relação a isso. Ele vai tentar imitar aquilo que Cristo veio fazer aqui na terra. Era necessário que o Cristo padecesse nas mãos dos religiosos, sofresse muito, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Satanás vai tentar produzir uma imitação em relação ao coração do Evangelho, que é a ressurreição de Cristo. Olha o que é que ele faz. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Parecia. Não disse que ele morreu e ressuscitou. A única pessoa que morreu e ressuscitou foi aquele que tem o poder sobre a vida e morte, que é o Deus Filho. Mas Satanás vai tentar imitar isso. Então,
uma das cabeças da besta, o anticristo, ele agora parece ter sofrido um ferimento mortal, e isso vai fazer com que as pessoas adorem a ele. Você está vendo, esse homem é especial, esse homem é o verdadeiro Messias que a gente tanto esperava. Vamos adorar a ele, vamos adorá-lo como Deus. E essa vai ser uma das artimanhas de engano que ele vai usar. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Ó, parecia. E essa palavra é o coração desse início do capítulo 13. Tudo aquilo que tem acontecido hoje, ele tem a aparência de piedade. Vamos abram comigo, por favor, em 2 de Timóteo, capítulo 3. Daqui a pouco retornaremos a Apocalipse 13. 2 de Timóteo, capítulo 3. Diz o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Preste atenção no versículo 5. Tendo aparência de quê? Tendo aparência de quê? De piedade. Tendo aparência de piedade. Olha que coisa, irmãos. É exatamente o que a gente vê aqui, o anticristo. Ele vai tentar enganar as pessoas. Irmão, você pode fazer um favor para mim? Tem umas bíblias aqui, todo mundo que tiver sem bíblia se empresta. No final do estudo você recolhe, tá certo? Quero todo mundo com a bíblia na mão. Amém? Amém. Quando eu disser assim, levante sua espada, aí você desembanha a sua espada. Amém? Amém? Então aqui nós vamos ver, cuidado, irmãos, com a aparência de piedade. Deus não gosta disso. Sabe o que mais Jesus odiava aqui na terra, meu amado irmão Jefferson? A hipocrisia. O que ele vai escrever em Mateus? Quem está sem Bíblia, levanta a mão, por favor. Pronto, ele vai, com todo o amor e carinho que o coração dele está cheio, entregar essa Bíblia. Por enquanto a gente não está te dando, mas se você quiser uma Bíblia de presente, depois você pede no final e Deus irá providenciar pela sua graça. Então a gente vai ver aqui que tudo aquilo que os religiosos fazem, eles fazem movidos pelo quê? Pelo poder de Satanás. Agora eu queria convidar vocês a lerem comigo um outro texto que vai afirmar exatamente isso que eu estou dizendo a vocês de forma ainda mais clara. Abra comigo em João 8,44. Evangelho de João, capítulo 8, e o verso é o de número 44. João 8,44. João 8,44. Com quem Jesus está falando aqui? Com os fariseus, com os líderes religiosos. E olha o que ele diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Percebeu? Que é justamente isso que ele faz. Ele mente, ele engana. Então a pessoa diz: pastor, eu fui lá numa igreja, o camarada ele prega igual a você, ele também lê a Bíblia lá. E o falso mestre, ele vai usar o quê? O Alcorão? Ele vai usar o Evangelho segundo o Espiritismo? Não, ele vai usar a Bíblia também. Você vai ver, por exemplo, que existem seitas como os Testemunhos de Jeová, como os Adventistas do sétimo dia, como os Mormons. Eles usam a Bíblia, mas eles não usam só a Bíblia. Por exemplo, os Adventistas do sétimo dia, eles usam a Bíblia, mas para os Adventistas do sétimo dia, os escritos de Ellen White têm o mesmo peso da Bíblia. Então eles não interpretam a Bíblia, eles estudam a Bíblia do ponto de vista de uma falsa profetisa chamada Ellen White. Você vai ver a mesma coisa acontecendo com os Testemunhos de Jeová. Eles têm a sua própria Bíblia, que é não sei o que das Escrituras do Novo Mundo, não é um negócio assim? Aonde eles deturpam o texto. Você vai ver que os Mormons, eles têm a Bíblia, mas ele tem o livro dos Mormons, que para eles tem o mesmo peso da Bíblia, e que inclusive é a lente que eles usam para interpretar os textos de maneira pervertida.
E eu estou dizendo essas seitas porque nessas seitas a gente consegue ver de forma ainda mais clara. Mas existem muitas igrejas históricas que aderiram a movimentos heréticos. Um desses movimentos heréticos que tem alcançado grande parte das igrejas históricas é o movimento G12. O movimento G12 é uma grande heresia. E você vai ver igrejas tradicionais abraçando esse movimento. Então essa é uma forma de quê? De Satanás entrar de maneira sorrateira na igreja. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Abra comigo agora em outro texto. É tão bom você estudar a Bíblia, irmãos, porque você vai poder se proteger das artimanhas do inimigo. Abra, por favor, em 2 Pedro. Segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu, capítulo 2, a partir do versículo 1. Olha o que ele disse há 2000 anos atrás e que tem a mesma atualidade do jornal que saiu hoje pela manhã. 2 Pedro 2:1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres, e estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando até o ponto de renegar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Percebeu? Qual é a característica de Satanás e dos seus servos? Eles são sorrateiros. Sabe? Você já viu uma cobra? Uma cobra, ela poderia estar aqui uma semana e você não perceber que ela está aqui. Diga, meu filho. Pastor, aqui fala assim também, Jeremias 14:14. Então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Isso. Eu não os enviei, nem lhe dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Isso. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Amém, exatamente. Então é isso que Pedro está dizendo. No Antigo Testamento tinham o quê? Falsos profetas. Agora eles aparecem na forma de falsos mestres. Porque não tem mais a ideia de profeta do Antigo Testamento nos dias de hoje. Essa ideia que tem hoje em dia são os mestres. Então você vai ver nas falsas igrejas, fulano aparecendo com doutorado, mestrado em divindade. Então ele é um mestre em teologia, mas ele vem para você e prega um monte de mentira. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com aquilo que a gente ouve. Tudo tem que ser provado pela Bíblia, sabe? Então uma das cabeças da besta parecia ter sofrido ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e... Quem foi que seguiu a besta? Todo mundo. Todo o mundo. Que coisa assustadora, irmão. Todo mundo. Fora os eleitos, exatamente. Porque os eleitos não estão no mundo. Eles foram tirados do mundo. Eles são forasteiros nessa terra. Mas aqueles que estão no mundo serão enganados. É por isso que a gente vai ver, por exemplo, o apóstolo João, o mesmo que escreveu o livro do Apocalipse, ele vai escrever a primeira carta, sua primeira carta, ele diz: filhinhos, não ameis, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está vivo. Quem amar esse mundo vai ser destruído junto com ele. Por isso que a igreja não pode amar o mundo. Mas o que a gente vai ver, irmãos, é uma igreja que ama o mundo. As igrejas hoje em dia abraçaram o mundo de tal forma que as pessoas estão dentro da igreja, mas elas não saíram do mundo, elas trouxeram o mundo consigo para dentro da igreja. São igrejas mundanas, igrejas onde você vai ver que tudo que acontece no mundo, e a gente até falou isso acho que semana passada, na semana retrasada, que tudo que acontece no mundo acontece na igreja, só que na versão gospel. Então, você tem o Arrocha. Na igreja você tem o Arrocha Gospel. Você tem o São João, você tem o São João sem João nas igrejas, né? Onde você tem quadrilha, você tem até licor sem álcool, viu? Sem álcool. Então, e daí por diante, né? Então você tem no mundo, por exemplo, no mundo tem uma coisa que se chama coaching. Está na moda agora no mundo coaching. O que é o coaching? É uma pessoa que ela é especializada em te motivar.
Então, por exemplo, você quer ser um empresário, ele vai te motivar para você ser um empresário. E isso existe, é a mesma coisa que o Evangelho da Prosperidade faz, a teologia da prosperidade. Deus vai realizar os seus sonhos. O que você quer ser? Eu quero passar no concurso público, então receba a chave da vitória do seu concurso. Não, eu quero ter uma família, então receba a chave da família. E você vai ver isso na igreja, onde quem é que está no centro? O homem. Deus não está no centro. Cristo não é adorado nesses lugares, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui bem pertinho da gente tem uma igreja herética, que eu até falei para o irmão que era uma igreja herética. Cadê ele? Ele não está aqui não? Aquele baixinho? Foi embora. Ah, tá vendo? Ó, tá. E eu tinha divertido ele. Que ele tinha dito lá que essa igreja não ajudava ele, tá igual meu filho ali na igreja. Lá na igreja, Verbo da Vida. Verbo da Vida é uma igreja que veio lá dos Estados Unidos, e esse movimento foi iniciado pelo pai da teologia da prosperidade do século passado, chamado Kenneth Hagin. E foi ele que inventou o que se chama de confissão positiva. O que é a confissão positiva? Eu decreto a minha vitória. Isso é a confissão positiva. Então, por exemplo, você está doente, aí ele diz: não, você não está doente não. Diga assim: eu estou curado. Deus morreu naquela cruz para que eu fosse curado. Eu recebo a minha cura hoje. Isso é a confissão positiva. Você está ganhando hoje salário mínimo. Diga que isso vai acabar hoje. Que esse mês você vai ganhar 10 salários mínimos. Até o final do mês, até o final do ano, você vai estar no emprego ganhando 10 vezes mais do que você ganha hoje. Porque Jesus Cristo morreu na cruz para te dar uma vida melhor aqui na terra. É isso que essa igreja prega, que está bem pertinho daqui. Bem pertinho. E é uma igreja grande, rica, luxuosa, né? Então, e ali não é igreja. Não é igreja. Então tome bastante cuidado, porque os falsos mestres, eles são extremamente persuasivos. E normalmente quem são os que seguem os falsos mestres? Muita gente. Quando você vê alguém pregando a verdade, é normal que você veja um grupo reduzido. Mas quando você vê alguém pregando uma mentira, você já viu um culto da Universal vazio lá no Iguatemi? Né? Não tem não, deve ter só umas 1000 pessoas, né? Só umas 1000, porque lá você acha que são 7 ou 8 mil pessoas sentadas. Então lá um culto de 2.000 pessoas está vazio, né? Está aí parecendo a gente. Já pensou 2.000 pessoas aqui? Está vazio. Será a segunda, tinha mais ou menos mais 200 e pouco. É porque essas pessoas estão assistindo o filme. Por isso que elas não estão lá, elas estão assistindo o filme, no Iguatemi. Os ônibus estão lotados lá na porta, né? Então a ideia, irmãos, é justamente essa. Todo mundo vai ficar maravilhado em seguir a besta. O que faz com que as pessoas sigam essas igrejas? Normalmente são os testemunhos, não são a pregação. Qual é o ponto máximo de uma igreja herética? Os testemunhos de vitória. Então eles vivem caçando. Isso. Então normalmente esse é o ponto máximo do culto dessas igrejas. E normalmente, por exemplo, a igreja lá do apóstolo Valdomiro, né? Então você vai ver que o ponto máximo dele é quando ele chama as pessoas para dizer que foi curado. Diz assim, aí pega às vezes o exame, né? Olha, fulano estava doente antes. Aí pega às vezes a foto, uma vez eu vi uma foto de uma criancinha que tinha uma doença, parece que de pele. Sabe, olha como ela chegou aqui, mas o apóstolo orou por ela, olha como ela está aqui agora. Todo mundo fica o quê? Maravilhado com aquilo. E aí logo depois ele diz, a conta da nossa igreja é a conta tal, se você quiser ajudar o ministério, né? Então a ideia é justamente essa. As pessoas ficam maravilhadas com o quê? Com os falsos sinais. Os falsos sinais. E o anticristo vai fazer isso numa escala muito maior. É por isso que a Bíblia vai dizer que o espírito do anticristo já está no mundo. Sabe quando é que foi escrito isso? Há 2 anos atrás. Diga, filho. Tem alguns sinais que são até visíveis, mas mesmo assim as pessoas são enganadas. Por exemplo, Maomé, quando ele escreveu o Alcorão, há 6 séculos depois de Cristo, ele disse que Cristo foi crucificado. Mesmo sabendo que mais de 200 milhares de pessoas na época, aqui há 600 anos atrás, assistiram a crucificação. Isso. E era então algo provável pela história. Mas mesmo assim ele escreveu isso, milhares de seguidores acreditam que está certo. Bilhares. Isso mesmo. Pela Bíblia, exatamente, irmãos. Apocalipse 2 e 3 dizem isso.
Então a ideia aqui é isso: tome cuidado com aquilo que você vê. Por quê? Porque aqueles que são de Cristo, eles são guiados por aquilo que eles ouvem. Não é assim que está escrito? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E o que é a voz de Cristo? O Evangelho da sua santíssima palavra. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, irmãos. Eu queria abrir com vocês mais uma vez no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas. Jesus está falando isso. Eles farão o quê? Grandes sinais e maravilhas. E dizem aqui, ó, para, se possível, enganar até os eleitos. Veja, versículo 25. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Então, irmãos, quem erra agora seguindo as falsas igrejas, erra por quê? Exatamente, porque a palavra avisa. Não vá atrás de sinal, não vá atrás de maravilha, não vá atrás de milagre, não vá atrás de gente que adivinha futuro. Irmão, se você quer alguém que adivinha o seu futuro, você tem que ir numa cartomante, não numa igreja evangélica. Sabe, porque as pessoas gostam de culto de mistério. Aquele culto, eu adorava quando eu estava no falso evangelho. Só olha para vocês, Deus está dizendo assim, olha, hoje você. Quer ver uma coisa assim que sempre acontece em culto, em centro de recuperação? Eu já vi várias vezes. Eu não mandei você falar essas coisas. Sabe quem sabe a hora da nossa morte? Deus. E Ele não autorizou ninguém que falasse nada. E a gente vive como se Deus fosse voltar, como se Cristo fosse voltar hoje. Então quando uma pessoa me diz assim, olha, cuidado varão, que hoje você vai morrer. Glória a Deus. Vou para onde? No céu. Não está me dizendo nada. Por que as pessoas ficam impressionadas? Porque não tem nada de Bíblia. Não, pastor, mas lá naquela igreja teve até um pastor que ficou famoso aí, né? Que ele disse para uma moça que ela precisava se consertar com Deus, senão ia morrer. Aí pouco tempo depois ela faleceu. Foi, acho que aqui em Lauro de Freitas, alguma coisa, saiu na televisão e tudo. Eles amam esse circo. A igreja não está aqui para ficar falando essas bobagens. Claro que todo mundo vai morrer. Se você chega num lugar onde a criminalidade é grande e diz alguém aqui vai morrer, é claro que alguém vai morrer. Sabe, isso é matemático. Você chega num desses bairros de criminalidade alta e gente morre todo dia. Polícia invade, mata, os próprios traficantes, um mata o outro. E aí você chega naquele lugar e diz, olha, Deus está dizendo que alguém vai descer a sepultura. Claro que vai. Claro que vai, ele não está dizendo nada do nada. Mas fica todo mundo impressionado quando isso acontece. Ninguém vê quando não acontece. Sabe, as profecias que são mentirosas, ninguém se lembra. Aí uma que acerta, igual na loteria, não, tá vendo, fulano falou aquilo aquele dia, e aconteceu isso. Então tome cuidado, irmãos, com aquilo que você fica maravilhado. O que você tem que ficar maravilhado, sabe o que é? É com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que te dar essa sensação de maravilha. Sabe quem sentia isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele pegava a palavra de Deus, ele chamava ela de a sublimidade da revelação de Cristo. Ele achava isso sublime. Ele dizia que tudo no mundo era lixo se comparado a isso daqui. Paulo, você quer uma Bíblia, Paulo? Ou você quer 10 bilhões de dólares? Eu quero uma Bíblia. Mas Paulo, 10 bilhões de dólares é lixo. Eu quero dinheiro, eu vou para o céu. Não precisa de dinheiro não. E tem mais, dinheiro para mim hoje é perigoso, pode corromper o meu coração. Aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, a palavra de Deus é um instrumento pelo qual Deus nos mantém de pé, e a gente tem que tomar muito cuidado. Ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tome bastante cuidado, irmãos. Se você é um desses que buscam sinais, se você é um desses que buscam simplesmente uma melhor vida aqui na terra, Deus não enviou Jesus Cristo para melhorar a nossa vida aqui na terra. Deus enviou Jesus Cristo para levar um povo para o céu.
não para melhorar a nossa vida aqui na terra. No mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E nesse mesmo Evangelho de João ele vai dizer: olha, eu estou indo na frente de vocês fazer o quê? Preparar a morada. A casa da gente é onde? É no céu. É no céu que é a nossa casa. Graças a Deus por isso, porque tudo que está aqui nessa terra será desfeito. Então ele continua e diz, versículo 4 agora: adoraram o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Então a gente vê aqui a trindade diabólica, a trindade satânica. O dragão simbolizando Satanás, o anticristo simbolizando Jesus, o oposto a Jesus, e um falso profeta fazendo oposição ao agir do Espírito Santo. Aqui a gente vai ver: adorarão o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adorarão a besta. Então, quando você adora Deus Filho, você está adorando Deus Pai. Quando você adora o anticristo, você está adorando a Satanás. Quando você adora qualquer outra coisa ou pessoa, você está adorando a Satanás. Quando você adora a si mesmo, Paulo vai falar sobre isso em Filipenses capítulo 3. Ele diz que ele chorava acerca disso. Existiam pessoas que estavam dentro da igreja que eram inimigos da cruz de Cristo. Quem era o Deus dessas pessoas? O próprio ventre, no caso Satanás, mas o próprio ventre. E essas pessoas que têm o Deus do próprio ventre, eles adoram no fundo, Satanás. Todo aquele que não adora a Deus, automaticamente está adorando o diabo. Então não é somente as pessoas que são adeptas do satanismo que estão adorando ao diabo. Não, as pessoas, qualquer pessoa, por exemplo, que adora um homem, ela está adorando ao diabo. Igrejas humanistas, igrejas mundanas, são igrejas onde o diabo é adorado. A gente vai ver, por exemplo, em Tiago 4, que diz assim: por que vocês estão se tornando amigos do mundo? Vocês não sabem que aqueles que são amigos do mundo estão se tornando inimigos de Deus? Então a ideia aqui, essa ideia, tudo que o inimigo quer é a adoração. Foi isso que ele tentou desde o começo. O que foi que fez com que ele fosse lançado na terra? Ele teve inveja de Deus. E ele queria ser como Deus, como adorado por toda a sua criação. Deus criou toda a sua criação para adorá-lo e para se alegrar com a sua bondade e benignidade. E Satanás, que no caso não era Satanás ainda, mas era um anjo, ele se coloca contra Deus porque ele queria adoração para si, não para Deus. E ele vai influenciar Adão e Eva com esse mesmo espírito. Ele vai dizer para Eva o quê? Você não precisa de Deus, Eva. Coma desse fruto e você se tornará como Deus. E você vai ver que isso é o centro da adoração. Sabe? Diga, meu filho. Foi uma das primeiras mentiras dele lá no paraíso, né? Foi a primeira, exatamente. As grandes primeiras que ela caiu na mentira. Com certeza, filho, exatamente. Então, adoraram. Diga. Então, poderíamos, se fosse dividir assim, a parte política, social, econômica, o anticristo seria o líder. Isso. A besta seria a representação da liderança religiosa. Não, é porque são duas bestas. Tem a besta que sai do mar, que é o anticristo, e a besta que sai da terra, que é o falso profeta. Isso mesmo, você está certo. Tem a liderança política e bélica, no caso, né, a liderança militar e política e econômica, que é o anticristo, e a liderança religiosa vai ser o falso profeta. Vão ser duas pessoas distintas. Agora, por conta da adequação aos critérios principais, né, do Cristo, já que ele vai tentar imitar Isso. o Cristo, né, ele terá que ter raiz do povo de Israel, no sentido físico, a Israel física. Ele vai sair do povo de Israel. Algumas pessoas defendem essa ideia, exatamente. Porque teria que ser da raiz de Judá, né? Teria que se reivindicar filho de Davi também. Isso. Mas não necessariamente, então vai cumprir esse critério. Na verdade, assim, existem várias correntes. Então, a grande parte adota essa ideia de que necessariamente ele vai vir do povo judeu, né, para preencher esse pré-requisito. Porque a ideia de anticristo,
que é o termo que João usa, não é somente a ideia daquele que se opõe, mas é a ideia daquele que vem no lugar de. Então ele vai vir no lugar de Cristo para as pessoas. As pessoas receberão ele no lugar de Cristo. Essa é a ideia de anticristo. Então muitas pessoas defendem que ele pode ter uma raiz judaica. Mas como o livro do Apocalipse é um livro altamente simbológico, então assim, nós podemos concluir que ele pode vir de um povo religioso. Então ele pode vir, por exemplo, da igreja evangélica. Ele pode vir da igreja católica. Ele será essencialmente um homem religioso. E por isso o falso profeta vai apoiá-lo e vai dizer: adore a ele não é um homem comum, ele deve ser adorado como Deus. Então assim, mas essa ideia sua é uma ideia que muitos concordam. Então assim, eu particularmente nem concordo nem exato, porque o livro do Apocalipse é um livro altamente simbológico. Então assim, nesse sentido, pode ser literal ou não. Então, por que eu falo que a gente tem que ter cuidado? Porque a gente pode estar olhando para uma direção e ele surgir em outra. Então a gente tem que estar aberto para todas as possibilidades. Se ele vir no meio do judeu, eu já esperava isso. Se ele vir, por exemplo, no meio dos islâmicos, eu já esperava isso. Se ele vir no meio dos católicos, eu já esperava isso. Na realidade, o senhor sabe que existe um movimento já que há alguns anos, eu não sei dizer exatamente quantos, já se reúne já mundialmente, né? Isso. São várias religiões, inclusive isso, exatamente. No segundo semestre, 17. Isso, e está sendo capitaneado pela Igreja Católica. Exatamente, mas isso. Protestantes, isso. inclusive sacerdotes de Israel, né? Isso. Inclusive o pastor Ricardo, ano passado foi esse ano, você não tinha chegado ainda. Ele fez um estudo onde ele passou esse vídeo. Isso que você está se referindo, tem inclusive um vídeo desse atual Papa Francisco, aonde esse vídeo ele foi mandado pela Igreja Católica no mundo inteiro. Nesse vídeo tem um representante do islamismo, tem um representante do judaísmo, tem um representante, eu acho que do catolicismo, e eu não sei se tem um representante, não tem do protestantismo não tem, mas tem um representante de uma religião oriental, eu não sei se é budismo, eu sei que são 4. E aí eles falam algumas coisas assim, e no final diz que todo mundo é filho de Deus. Então esse movimento iniciou-se no ano passado, mas inclusive igrejas evangélicas já aderiram a esse movimento, e você está certíssimo. Então isso já é um indício muito claro que esse tempo aí está mais perto do que a gente imagina. Né? O ecumenismo, né? A tolerância. Por exemplo, eu não sei se vocês leem jornais, eu normalmente costumo ler jornal por conta de que eu vejo normalmente, sempre quando eu leio jornal, notícia, o meu ponto de vista é sempre enxergar as coisas de Deus. E acho que foi ontem, ou foi hoje, que eu li uma notícia daquele Papa Francisco, né? O Papa Francisco, aonde ele foi visitar, ele estava em algum país, eu não sei qual é o país, e ele foi visitar uma criança, ele estava num orfanato, em algum lugar que tinha criança. E essa criança, necessariamente, ela tinha um pai ateu. E ela perguntou para o Papa Francisco se o pai dela ateu, onde é que ele estava. E aí ele respondeu: ele deve estar no céu, meu filho, porque todos são filhos de Deus. Você já percebeu o que está no coração desse Papa, né? O humanismo. Qual é o interesse do Papa? Agradar o mundo, para que a Igreja Católica de repente aumente o número de adeptos. Essa é a mesma tentativa das igrejas evangélicas de hoje, não é só o catolicismo. A igreja evangélica hoje, com a teologia da prosperidade, o objetivo é o quê? Agradar as pessoas para que aumente o número. E é o que está escrito em 1 João 4 em relação aos falsos mestres, falsos profetas. Eles falam aquilo que o mundo quer ouvir e o mundo os ouve e os segue. Entendeu? Pessoas que eles também estão enganados, mas na verdade é mentira. Eles sabem a verdade. Quem sabe? Eles leem a palavra. Não, na verdade, assim, essa questão não é bem assim. Eles têm a Bíblia, mas eles estão cegos. Então não é que eles conhecem a verdade, eles não conhecem. Porque há uma diferença entre você conhecer intelectualmente e você conhecer espiritualmente. Só quem conhece espiritualmente são os verdadeiros crentes. As pessoas, no caso dos católicos, e mais especificamente no caso dos líderes, né, dos líderes religiosos católicos, eles só têm um conhecimento intelectual. Inclusive, para os católicos, a Bíblia ela deve ser interpretada de acordo com a tradição. Não sei se vocês já viram isso.
para os católicos, a tradição, que é a tradição, os concílios papais, a interpretação dada pelos papas em relação à Bíblia é o que vale. Então, para eles é que tem a verdade. Nós protestantes, do ponto de vista católico, estamos todos excomungados. Então, assim, eles acreditam que eles têm a verdade. Eles estão enganados por esse espírito aqui, que é o espírito de Satanás, é o grande dragão. A católica entende que se houver alguma coisa dentro da tradição que for diferente da Bíblia, tem que prevalecer a tradição. E isso, é a Igreja Católica que formulou a Bíblia. Inclusive, o termo do Papa é um dos termos mais diabólicos de todos, que chegou e fez com que muitos reformadores chamassem os papas de anticristo. Inclusive Calvino tinha essa ideia, né? E Lutero também, de que o anticristo seria o próprio Papa. Por quê? Porque o Papa, ele usa, ele tem, eu não sei onde é que está esse nome, não sei se é no seu umbral, mas ele usa no seu anel, escrito assim, Vigarius ad Cristo, alguma coisa assim, Vigário de Cristo significa. Vigário significa substituto de Cristo aqui na Terra. Então, para a Igreja Católica, há aquela ideia dos papas, que diz assim, não, o primeiro Papa foi Pedro. Se lembra que eles pegam Mateus 16 e dizem assim, olha, o primeiro Papa foi Pedro, depois veio Paulo, olha que loucura! Não tem nada disso na Bíblia, e depois eles, não sei como é que eles costuram, né, essa história, até porque os papas só vão surgir no século IV, mas eles saem costurando aí e dá essa ideia de que eles é que têm a chave. Daí é que surgem as indulgências da época de Lutero. O Papa assinava alguns documentos e ele dizia, não importa o pecado que você cometeu, você não precisa nem se arrepender. Eu te dou esse papel aqui que custa tanto e você vai direto para o céu. Era isso que era indulgência. Era isso que era indulgência. Então, do ponto de vista católico, até hoje, o Papa é um substituto de Cristo. Por isso que o que ele fala tem esse poder maior que a Bíblia. Porque, segundo os católicos, ele é aquele que teria, entre aspas, autorização de interpretar a Bíblia. Então, quando ele diz alguma coisa, isso tem mais valor do que a Bíblia, porque é como se ele estivesse interpretando a Bíblia da maneira correta. Então, e a gente sabe que é uma heresia. A própria existência desse nome Papa é uma heresia muito grande, né? E de toda a sua terminologia e sua sistemática. Então, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, na qualidade de evangélico, fica atirando para os católicos e esquece que a igreja evangélica está no mesmo barco. Inclusive, irmãos, eu vou falar isso, que a igreja evangélica está pior do que a igreja católica. Porque na igreja católica, pelo menos, tem uma aparente ordem e decência. Não sei se vocês já foram em missa, eu já fui. Eu fui criado num contexto católico, durante toda a minha infância. Então, você vai para a igreja católica e tem uma aparente ordem e decência. Você vai para as igrejas evangélicas, meu filho, é imoralidade, indecência, desordem, roubalheira, mentirada, tanta coisa feia assim, que os evangélicos hoje em dia estão piores que os católicos. E isso, então assim, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, o problema não é uma religião em si, o problema é qualquer espírito de religiosidade que nos afaste da verdade. Então, você pode estar nascido e criado em berço evangélico e nunca ter conhecido o evangelho, porque você tem que conhecer a verdade. A verdade está nos 66 livros da Bíblia e não em pequenos trechos desses livros, mal interpretados, diga-se de passagem. Então aqui ele diz, adorarão o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adorarão a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Você percebeu que ele é um grande imitador? Eu falei para vocês semana passada que essa frase aparece muito nos Salmos, quem é como Deus? Quem pode se levantar contra Deus? O próprio Paulo vai dizer em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Satanás e o anticristo, ele surge avocando para si a onipotência. Ele tem onipotência? Não. Ele tem poder, e um poder temporário, limitado no tempo e no espaço por Deus, mas ele é tão enganador que ele vai fazer com que as pessoas pensem que ele tem essa onipotência. Através dos seus sinais de engano, ele vai produzir para as pessoas essa sensação de que ele é todo-poderoso, que ninguém pode contra eles. Por que eles vão fazer isso? Porque ele vai tentar
levar o mundo, aqueles que ele não conseguir levar pela mentira, ele vai levar pelo medo. É por isso que a Bíblia vai dizer que os covardes não vão entrar no reino de Deus. Se você não tiver o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que Paulo vai falar com Timóteo, o Espírito Santo não nos dá espírito de covardia, mas de coragem, de amor e de domínio próprio. Então, se você amar mais a sua própria vida do que a Cristo, você vai negar Cristo, para tentar salvar a sua vida. Por isso que Jesus diz: todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. E todo aquele que entregar a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, achá-la-á. Então, ele vai produzir essa sensação de que ele é onipotente, que ele pode tudo. Essa foi a mesma sensação que Acabe e Jezabel produziram na Israel apóstata, na Israel na época do profeta Elias. Todo mundo tinha medo de Acabe e Jezabel. Por quê? Porque a primeira coisa que ela fez quando ela se casou com Acabe foi instituir a adoração a Baal. Mas perceba, Jezabel não proibiu a adoração a Jeová. Foi o que ela fez. Todo lugar que tinha adoração a Jeová, e não se esqueçam, irmãos, o templo ficava onde? Onde ficava o templo? Jerusalém. Jerusalém ficava no reino de Judá, mas Acabe reinava no reino de Israel, reino do norte, reino do sul. Já expliquei para vocês que, em virtude da desobediência de Salomão, Deus diz a Salomão: olha, eu dividirei o reino na mão do teu filho. Então, quando Roboão, filho de Salomão, assume o trono, o reino é dividido. Um homem que inclusive trabalhou para Salomão, chamado Jeroboão, ele consegue levar consigo 10 tribos. Se lembra das 12? 10 tribos, e funda o reino de Israel, com a capital em Samaria. E ele coloca a adoração, entre aspas, a Jeová lá em Samaria, lá no território dele, para evitar que as pessoas viessem para Jerusalém adorar e acabassem aderindo ao governo de Roboão. Então a gente vai ver que existia uma adoração a Jeová lá, mas era uma adoração que desde o começo era errada. Deus não apoiava a adoração que Jeroboão instituiu. E ele enviou vários profetas para profetizarem lá. Um deles foi inclusive o profeta Elias. Então Acabe, que vivia já nesse reino fundado em apostasia, ele foi o pior de todos os reis. Então, aonde havia ainda um resquíciozinho de adoração a Jeová, lá no reino de Israel, reino do norte, foi o que Jezabel fez? Botava uma adoração a Baal. Então, tinha um lugar para se adorar a Jeová. Normalmente colocava um poste, ou um altar, né? Já que não tinha o templo ficava em Jerusalém, mas era uma forma de se adorar. Aí botava lá um altar também para Baal. E todos os profetas de Jeová que restaram lá em Israel, se não aderissem a essa nova religiosidade de Jezabel, eram mortos. Você mata todo mundo. Mas Deus é tão maravilhoso que um soldado de Acabe não aguentou ver aquilo. Na verdade, eu acho que ele era capitão. E aí ele escondeu 100 profetas num buraco assim, e ele alimentava aquelas pessoas com pão e água todos os dias. E mesmo naquele ambiente de grande apostasia, o que é que Deus diz ao profeta Elias? Eu reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Então, que a gente tenha essa ideia, por mais que o anticristo queira destruir o povo de Deus, e aparentemente parece que ele está vencendo, o povo de Deus é que sempre está sendo conduzido em triunfo. Quando o povo de Deus morre, o povo de Deus vence. Quando o povo de Deus vive, o povo de Deus vence. Quando o povo de Deus é preso, o povo de Deus vence. Quando o povo de Deus perde tudo, ele vence. Ele sempre nos conduz em triunfo. Quando o povo de Deus é humilhado, ele vence. Olha que maravilha, irmãos. Porque o Senhor nos concedeu a graça não somente de crer nele, mas de sofrer por amor a ele. Então, quando os falsos crentes, quando os ímpios nos perseguem e nos fazem sofrer, eles estão fazendo o que com a gente? Nos abençoando.
aumentando o nosso galardão. Uma vez uma pessoa chegou aqui para mim no carro e disse: pastor, estão me perseguindo, estão falando um monte de mentira a meu respeito. Eu falei: meu irmão, glória a Deus. Ô pastor, por que glória a Deus? O seu galardão está ficando grandão no céu. Eu quero a mesma coisa para mim. Queria eu que as pessoas falassem mal de mim. Ela não só de você, rapaz, que pena. Sabe, essa ideia de que nós precisamos acreditar na verdade. Não, irmão Jefferson, é isso mesmo? É isso. Então vamos lá. Então, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? O nosso Deus pode. O nosso Deus é que é todo poderoso. A gente vai aprender que esse espírito de que o homem é maior do que Deus, ele sempre existiu na terra depois da queda de Adão. A gente vai ver que logo depois do dilúvio, Deus havia dado uma ordem aos descendentes de Noé que eles povoassem toda a terra. Foi isso que aconteceu? Não. Um homem chamado Nimrod, ele enganou o mundo inteiro e disse assim: rapaz, não vamos povoar a terra não, vamos ficar aqui mesmo. A gente vai construir uma torre tão alta que a gente vai fazer o nosso próprio caminho para o céu. E é nesse momento que surge a ira de Deus, e Deus coloca idiomas diferentes na boca das pessoas. Até aquele momento todo mundo falava o mesmo idioma, mas Deus coloca idiomas diferentes. Então, por conta dos idiomas, as pessoas se espalham pelo mundo inteiro. A gente vai ver que o homem sempre tenta se levantar contra Deus. A mesma coisa aconteceu com um homem, está escrito lá no livro de Daniel, chamado Nabucodonosor. Mesmo depois de Daniel interpretar o sonho dele, de dizer: olha, Nabucodonosor, tem uma estátua, essa estátua são os reinos, você é a cabeça de ouro, mas tem reinos que virão depois de você, mas vai chegar uma pedra, ó, Cristo, que sai de uma montanha, cortada não por mãos humanas, e vai bater na estátua e vai acabar com ela toda. Então vai surgir uma grande montanha, vai alcançar o mundo inteiro. Mesmo com essa revelação de Daniel em relação a um sonho que ele teve, ele vai construir uma estátua enorme de si mesmo e bota todo mundo para adorar ele. Diz: quem não me adorar, eu vou matar. Irmãos, você acha que de judeu lá só tinha os três, Sadraque, Mesaque e Abednego? Tinha um monte de judeu na Babilônia. Milhares de judeus foram para a Babilônia, escravos, e todos eles se ajoelharam. Mas teve 3 judeuzinhos, meu filho, que disseram: esse joelho aqui não, sou a Deus. Sabe, sempre vão existir homens assim, que se acham os mais poderosos do mundo. A gente sempre conheceu, teve um recente que foi Hitler, que tentou destruir o mundo inteiro, né? E quase conseguiu. E a gente vai ver isso acontecendo de maneira repetitiva. A gente vai ver isso no Donald Trump, que se acha praticamente o dono do mundo. Ele faz e acontece o que ele quer. E esse espírito de que o homem é poderoso sempre vai habitar no coração daqueles que não são regenerados. Por isso que é isso que o homem pensa: quem é como a besta, quem pode guerrear contra ela? Essas pessoas acham que Deus não existe, ou pelo menos que Deus não age para pará-los. Mas o nosso Deus, Ele está com o mundo inteiro sob controle. Ele está apenas aguardando o momento certo de agir, como um arqueiro que sabe o momento certo de largar a flecha para que ela tenha a força e a direção correta de atingir o alvo. Esse é um dos significados da palavra longanimidade, né? É o que o arqueiro tem para saber o momento exato de largar a flecha para que ela atinja o alvo. É o nosso Deus, Ele sabe o momento exato de agir, e Ele está esperando o momento exato. O homem se sente dono do mundo, mas o dono do mundo é o nosso Deus. Então, não se engane com os poderes que serão demonstrados por aqueles que se opõem a Deus. O nosso Deus é que é todo poderoso. Versículo 5: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Duas
duas palavras, entre aspas, dois tipos de palavra que saem da boca. Número 1, palavra de arrogância. A ideia de arrogância é a mesma ideia de orgulho. Então, o que é a palavra de arrogância? É aquela palavra que coloca Deus em segundo plano e o homem em primeiro. Isso é ser arrogante. Não, vou dizer uma coisa, meu filho, depende de você. A força está dentro de você. É você que faz acontecer. Isso é a grande arrogância. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Tiago? Como é que você pode dizer que eu vou para tal cidade e vou negociar um ano lá? Eu não sei o dia de amanhã. O homem faz muitos planos, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Então a gente precisa entender, irmãos, que nós não estamos no controle do barco. Quem está no controle do barco é Deus. Mas a besta fala isso e ela vai estimular as pessoas a falarem como ela. É por isso, irmãos, que quem anda com Cristo se parece com Cristo, mas quem anda com o mundo se parece com o mundo. Percebeu o perigo das más companhias que pervertem os bons costumes? Então, ele vai influenciar as pessoas a falarem do mesmo jeito que ele fala. Por exemplo, quando você vê uma criancinha de 3, 4 anos de idade falando um palavrão, será que ela aprendeu sozinha? Não, ela aprendeu com alguém. Pai, mãe, tio, coleguinha mais velho. Ela não sabe às vezes nem o que significa aquela palavra que ela está falando ali feia. Então, é a mesma coisa. Essas pessoas que começam a congregar em falsas igrejas e andar na companhia de falsos crentes, necessariamente vão passar a falar e agir como eles. Não vai demorar muito tempo. Então aqui a gente vai ver, e a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes. É por isso que você vai ver, irmãos, se você entrar no YouTube, você vai ver que as pregações mais acessadas são as pregações do que? Dos falsos mestres. Se pegar uma pregação, sabe, de um verdadeiro homem de Deus, você vai ver poucos acessos. 1.000, 2.000 é muito. Aí você pega uma pregação de um herege, de um falso mestre, 1 milhão de visualizações, 2 milhões de visualizações, 3 milhões de visualizações. É isso que a gente tem visto. Sabe, o que o inimigo quer fazer, o que o inimigo quer? Palanque. Ele quer púlpito. É por isso que um homem de Deus falou há algum tempo atrás: não se preocupe com quem entra e sai da igreja, preocupe-se com o que entra e sai do púlpito. Isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente não pode dar oportunidade para qualquer pessoa. A gente não pode dar um microfone na igreja para qualquer pessoa. Por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande. Uma palavra pode produzir uma destruição que a gente não tem noção. Um louvor herético pode produzir uma destruição que a gente não tem noção. Sabe? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com tudo aquilo que é feito. Porque o inimigo, como a gente viu lá em 2 Pedro, ele entra de maneira sorrateira. Uma palavra, uma frase, uma interpretação errada, um conselho falso, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então aqui ele diz isso: a besta foi dada uma boca, sabe? Uma boca que diz, ela vai ter a oportunidade de falar para o mundo inteiro. É por isso que você vai ver que as igrejas heréticas, irmãos, elas não têm horário na televisão, não, elas têm um canal de TV. 24 horas pregando heresia. Elas compram rádios para 24 horas ficar pregando heresia, louvores heréticos, e crentes desavisados ficam ouvindo. Não, pastor, eu boto ali para ouvir louvor. Pode não, meu filho. Sabe? Quer louvor, meu filho? Compre uma caixinha, pega um pendrive, baixa os louvores bíblicos e fica ouvindo o dia todo. Mas não bote uma rádio herética. Não coloque num canal de TV herético. Porque o engano, ele vai entrando de maneira sorrateira, sabe? Eu não sei se vocês já viram veneno de rato. Veneno de rato, ele é 99% açúcar e 1% veneno. E o rato, quando ele cheira, ele só cheira açúcar.
Ele vê aquele negócio de açúcar, aquele negócio doce, ele fica doido. Ele come aquele veneno rapidinho, pensando que é açúcar. Mas ali é o quê? Veneno. Vai dar um pouquinho de tempo, aquele rato vai o quê? Morrer. Precisa de muito veneno. Você pega 1 litro de água e você coloca 2 gotazinhas de um veneno. A pessoa não precisa nem beber 1 litro de água. Se ela beber um pouquinho do copo ali, ela já morreu. Tem venenos poderosíssimos. 1 gota mata você. Então a heresia é a mesma coisa. 1 gota de heresia pode produzir tanta destruição que às vezes anos e anos serão necessários para remover aquela heresia. Diga, meu filho. Você está por fora daquela rádio, pregador espelhado? Já, heresia pura. Direto eles ficam pedindo para botar na boca. Claro. Isso. Você já botou quanto? Por quê, meu filho? Se você ouve, tem que pagar. Ah, você congrega aqui, né? Bom te ver. Mas é isso mesmo. Você percebeu como é que eles funcionam? E eles ficam 24 horas com essa propaganda, né? Isso, exatamente, para pagar outras coisas, né? Sempre tem coisa para pagar, né? E se está ouvindo, tem que pagar. Não? Tem que pagar o couvert artístico. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Às vezes a gente não está brincando, mas infelizmente essas igrejas e essas rádios e essas televisões e esses programas têm produzido grande destruição. São programas como o Show da Fé, Na Mira da Verdade, da Adventista, tudo heresia, irmão. Tudo heresia, sabe? Aquele Na Mira da Verdade da Adventista, meu irmão, que programa herético. O camarada só fala heresia e pega lá os trechos da Bíblia com nada. Vai explicar um monte de nada com nada. O ponto de vista da Adventista, né? Tome bastante cuidado. Crente verdadeiro não assiste. É Novo Tempo? Adventista é Novo Tempo? É Novo Tempo. Crente verdadeiro não assiste Novo Tempo. Crente verdadeiro não assiste Record. Crente verdadeiro não assiste esses programas de falsos crentes. Porque crente verdadeiro sabe o dano da heresia. Sabe? Não coloca nessas rádios heréticas. Acho que a rádio da Universal 95.9, né? Tem uma outra rádio herética também, que é desse rapaz aqui, o pessoal fala. É qual é a rádio, meu filho? É 92, 87, alguma coisa assim, né? 92.3, alguma coisa assim, né? Pronto. Não bota não. Pelo amor de Deus. Não, pastor, eu não louvor. Não ouça não, meu filho. Bate louvor. Ó, vou dizer uma coisa pra você. Reforma de saúde. É 10. Botou aqui no louvor hoje deles, antes de começar o culto, tudo de graça. Baixa ali no YouTube, bota no pendrive, tome de caixinha, fica ouvindo aquele louvor bíblico o dia todo. É aleluia! Ele não vai cobrar de você direito autorais, não, porque o pastor José Mabés é gente fina. Ele faz tudo aquilo para a glória de Deus. Agora essas pessoas, como o irmão disse, não, eles cobram por tudo. Você está ouvindo a rádio e está lá, dizendo, olha, a conta é tal, valor tal. Então, cuidado, se proteja, porque tudo que o anticristo quer é que você ouça ele. Você já viu o que não sei como é que chama o nome, aquela pessoa que hipnotiza, como é o nome dele? Hipnólogo, né? Graças a Deus tem gente inteligente, eu ia dizer hipnotizador, não é hipnólogo, né? Então ele chega aqui para vocês e diz assim, compre batom. Sua filha merece batom, né? Então ele vai hipnotizar você. Não ouça! Eu não sei se você já ouviu falar da lenda do canto da sereia. Sabe, os marinheiros, eles ouviam aquele cântico e eles ficavam atraídos, então eles se lançavam ao mar e as sereias então levavam ele lá para o fundo do mar e matavam eles. Então quando eles passavam em determinado lugar, o que eles botavam? Tampão no ouvido, para não ouvir aquele cântico. Por isso, cuidado, irmãos, quando você vai para uma igreja herética, quando você frequenta, quando você começa a conversar com crentes que não são do verdadeiro evangelho, algum dano vai ser produzido na sua vida. Pastor, isso é verdade, porque tem um outro ditado mais sério, que assim, uma mentira repetida muitas vezes pode ser tomada como verdade. Então, por isso nós temos que tomar cuidado mesmo. Isso, exatamente. E existem muitos trechos da Bíblia que defendem esse princípio bíblico.
Mas você está certo. Então aqui a Bíblia está dizendo, olha, foi dada uma boca. E ela fala coisas arrogantes. Em segundo lugar, ela fala blasfêmia. E o que é uma blasfêmia? Blasfêmia, irmãos, é uma inverdade bíblica. Por exemplo, os judeus, eles achavam que quando Jesus dizia que era filho de Deus, que isso era blasfêmia. Porque para o judeu, Deus não tem filho. Então isso era uma blasfêmia. Então para a gente, quando uma pessoa diz assim, que a salvação depende do homem, eu tenho vontade de quê? De arrancar as minhas vestes. Porque isso é blasfêmia. Salvação não depende do homem. O que está escrito lá em Jonas 2? A salvação pertence ao Senhor. E não depende de quem quer e de quem corre, mas de Deus que usa a sua misericórdia. Romanos 9. Então quando a pessoa vem defendendo agora de livre-arbítrio, o que a gente tem vontade de fazer? Rasgar as vestes. Blasfêmia. Mas ele não faz isso, né? A gente ora pela pessoa. Mas isso é a verdadeira blasfêmia. É tudo aquilo que se levanta contra a verdade de Deus. Por exemplo, quando uma igreja vem e diz, olha, Deus quer que você seja rico. Não é isso que o pastor, o bispo lá, Macedo, ensina? Se Deus, meu pai, para ele, né? O Deus dele é Mamon. Mas ele diz assim, está escrito lá que Deus é o dono do ouro e da prata. E ele pega um versículo que não tem nada a ver com aquilo que ele está dizendo, mas ele pega um versículo solto e diz, se o meu Deus é o dono do ouro e da prata, e eu sou filho desse Deus, como é que eu posso ser pobre? Eu tenho que ser rico. Isso é o quê? Blasfêmia. Se Deus ama você, como é que você pode ter algum tipo de enfermidade? Não, você tem que ser curado. Se você está enfermo, você deve estar com algum encosto ou com algum pecado. Isso é o quê? Blasfêmia. Porque Deus nos dá graça para sofrer por amor a Ele. Diga, meu filho. Pastores que recebem, tem pessoas que usam esse versículo para dizer assim, que o obreiro é digno do seu salário. Mas Isso. tem pastores que recebem 25 mil. Não interessa, meu filho, o obreiro é digno do seu salário não significa salário no sentido de recompensa, mas salário no sentido de mantimento, né? Então essas pessoas que recebem mais do que precisam, é como diria Spurgeon, né? Aquele que trabalha para Deus por dinheiro, vai trabalhar para Satanás por um salário melhor. Então, o camarada recebe 20 mil numa igreja bíblica, então a igreja bíblica, antibíblica, contrata ele por 40 mil, ele vai. Então, quem está atrás de dinheiro não está a serviço de Deus. Então aqui a gente vai ver, ela vai falar palavras. Por isso, irmãos, saiba que o que o anticristo quer de você é que você o ouça. Ele sabe o poder que ele tem para te enganar. Você já conversou com o estelionatário, irmão? Rapaz, é difícil você conversar com o estelionatário e não querer ficar amigo dele. Sabe? Ele tem uma lábia, né? Se ele chega, irmão, você é gente boa, que tal, daqui a pouco ele fala, tem um negoção para você. Minha mãe, meu pai, minha filha, sei lá, ele está indo morar fora, tem uma casa que vale 10 mil e ele está querendo passar por 1.000, mas tem que ser hoje, tem que ser em dinheiro, porque ele está viajando. Tome aqui, faça assim. E eu só estou fazendo isso porque eu gostei de você, viu? Porque as pessoas estão me oferecendo 2.000, mas eu não fui com a cara, mas com você eu gostei de você. Então você me dá 1.000 aqui que eu já vou lá, e daqui a pouco eu trago os papéis, você fica maluco, né? Você não sabe, comprei uma casa pra gente. Fiz um negoção. A casa valia não sei quanto, eu comprei por um preço baratinho. E daqui a pouco a chave está chegando, e daqui a pouco. E essa chave nunca chega, junto com os seus 1.000 que você deu para ele. Sabe, mas ele tem uma conversa, né, não, meu? É igual os políticos na época de eleição. Sou melhor amigo. Amo você. Estou aqui por você. Quero defender você. Eu sou gente do povo, para o povo. E aí, meu filho, quando ele tomou a posse, ele vai ficar lá mais 4 anos sem reconhecer você. Quando tiver perto da outra eleição, ele lembra de você de novo. E aí, fulano, como é que você está? A gente já sabe como ele age. É assim que fazem. Sabe? Eles agem desse jeito, eles querem ser ouvidos. É por isso que a gente chega em determinados lugares. Irmão, a gente chegou no enterro do nosso irmão essa semana. Na porta do cemitério tinha um stand dos Testemunhos de Jeová. Se fosse a gente, ele não deixava entrar. Mas como é uma seita herética, eles deixam entrar. Por quê? Porque Satanás conhece aqueles que são seus e lhes dá livre acesso. Olha que coisa assustadora.
Sabe? Eles estão lá. Você vai para um ponto de ônibus, está lá. A banquinha lá, com aqueles livretos heréticos do sentinela lá. Domingo de tarde, irmãos, está todo mundo com a farda lá do exército da Universal, desevangelizando o povo. Esses dias um olhou e me viu de farda também, ficou revoltado. A farda também não é pra gente. Graças a Deus. Tem uma coisa diferente. Então, a ideia é que, perceba que ele diz, foi-lhe dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Você lembra de 42 meses? Os mesmos 42 meses que as duas testemunhas profetizam lá em Apocalipse 11. Vamos voltar a Apocalipse 11? Apocalipse 11. Versículo 2. Não, a partir do versículo 1. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram, vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estão. Exclua, porém, o pátio exterior, não os meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Percebeu como esse tempo vai aparecer várias vezes no livro do Apocalipse? E ele não é literal, ele é simbológico. Darei poder às minhas duas testemunhas, versículo 3, e elas profetizarão durante 1260 dias. Quanto tempo são 1260 dias? 42 meses. Então, a ideia de 42 meses é um tempo onde a maldade está se multiplicando, todo esse tempo de preparação para o aparecimento do anticristo, mas enquanto o anticristo vai ficando, a maldade vai se multiplicando, mas Deus também tem o seu povo fiel, que prega a verdade e que vai conseguir alcançar todos os eleitos de Deus. É por isso que está escrito lá em Pedro, ele escreve e diz, sabe por quê? Vocês estão pensando que Deus está demorando, que Jesus está demorando de voltar? Ele não voltou ainda, para que ninguém se perca, para que todos os seus eleitos sejam salvos. Jesus vai dizer lá em Mateus 24, que este evangelho chegará do mundo inteiro, então virá o fim. Então esse tempo de 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, é um tempo simbólico que fala justamente desse período que se inicia com o surgimento da igreja e que vai até o aparecimento do anticristo. Depois do aparecimento do anticristo vai haver um período pequeno de perseguição e logo então virá a volta de Cristo, consumando todas as coisas. Amém? Então aqui, a gente vai ver isso mais adiante, os próximos capítulos vão delinear um pouco mais isso. Irmãos, eu já estou concluindo, eu já passei para variar, né? Já se tornou normal eu passar do horário. Então vamos lá. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome. E é o que mais a gente vê hoje em dia, irmãos. As pessoas abrem a boca para blasfemar de Deus. Como tem uma música, eu amava essa música, meu filho, antes de me converter, que era Restitui. Ah, vocês conhecem. Restitui, quero de volta o que é meu. Como é o nome? Sarah. Olha, todo mundo se entregando, rapaz. Então, esse negócio aqui, você quer o quê? Deus, eu quero de volta. Quer de volta o quê, meu filho? Inferno? É a única coisa que você tem, condenação. Mas a ideia da pessoa é o quê? Não, eu quero aquela minha juventude, aquela época que eu tinha 15 anos, não, gente? Aquela pelezinha de neném, sabe, um dinheirinho no bolso. Quero aquela saúde que eu tinha antes, quero de volta, né? É Deus, você tem que me dar de volta, viu? Se o senhor me der de volta, eu vou ficar de mal. A gente vê isso nas igrejas, ó. Assim. Nesse filme de Edir Macedo, inclusive, mostra isso. Uma parte que ele se revolta contra Deus. Eu não assisti o filme não, mas me contaram, né? Que ele se revolta assim contra Deus. Eu não aceito isso. E ele aprendeu isso com os teólogos da prosperidade dos Estados Unidos. Kenneth Hagin, ele dizia isso, né? Você não pode aceitar determinadas coisas. Você tem que se revoltar, você tem que decretar. Até falei para vocês que é chamada a teologia de confissão positiva, né? Você decreta as coisas segundo a sua própria palavra. Então, é uma revolta contra Deus. Essa é a grande blasfêmia que o anticristo quer produzir nos nossos dias. Um sentimento de insatisfação com Deus e com aquilo que Ele faz.
Olha, se Deus não está dando o que você merece, vá lá e cobre dele. Você não é fiel? Você não está frequentando a igreja? Você não se batizou? Então, você tem direito de exigir de Deus. É isso que as igrejas ensinam hoje em dia. Uma heresia absurda. Então, foi dada a boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Versículo 6. E ele abriu a boca para blasfemar contra Deus. Justamente o que é blasfemar contra Deus foi o que o irmão falou da serpente. O que foi que a serpente disse para Eva? Ele não disse com essas palavras, mas o que foi que ele disse? Deus não é bom. Isso, mas ela só disse isso por quê? Porque Eva falou que Deus não deixou ela comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Então o que ele queria produzir? Logo o melhor fruto, Deus não deixa você comer, rapaz. Esse Deus não é bom não. Sabe? Deus não deixa você tomar umas duas. Deus não deixa você, sabe, namorar, não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Você agora é crente. Deus não deixa você fumar. Deus não deixa você, de vez em quando, dar uma mentirinha, um palavrãozinho. Sabe? Deus não é bom não, pai. Deus ele fica ali podando. Você tem que ficar agora botando roupa, terno e gravata, lendo Bíblia. Você não pode mais ficar fazendo uma coisinha ali, uma coisinha ali. Então a ideia de Satanás, irmãos, que Satanás quer produzir quando ele conversou com Eva e quando ele vem até hoje agindo essa ideia de que Deus não é bom. Deus não é bom não. Sabe? Deus não é bom. Fica com essa conversinha, mas ele não é bom não. Vida difícil que você tem, só luta, irmão, só tristeza. Se ele pode acabar com isso, por que ele não acaba? É o que se chama na teologia, se não me engano, de teodiceia, ou o problema do mal. Se Deus é onipotente, ele pode acabar com o sofrimento e com o mal do mundo, por que ele não faz isso agora? Ah, então ele não é bom. Então, Satanás ele vai usar desse subterfúgio para enganar as pessoas e para colocar as pessoas contra Deus, sabe? Então, contra Deus e amaldiçoar o seu nome. E amaldiçoar o nome de Deus nesse sentido de Deus, o Senhor não é bom não. Quem é bom é o anticristo. Quem é bom é o homem. Quem é bom é Buda. Quem é bom é Maomé. Quem é bom é o Papa. Quem é bom é Bispo Macedo. Quem é bom é universal. Quem é bom é tal denominação. Quem é bom é tal religião. Quem é bom é tal... Quem sabe quem é bom? Quem é bom sou eu. É isso que ele vai querer produzir. É isso que é amaldiçoar o seu nome. É quando a gente toma o nome de Deus como um nome qualquer. Como está escrito no livro de Salmos, você errou, porque você pensou que eu era igual a você. Deus não é igual a gente, irmãos. Ele é infinitamente superior. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não abra a boca. Em vez de abençoar com palavras, a gente amaldiçoe com mentiras. Então, as mentiras, irmãos, elas são extremamente convincentes. Ele vai, blasfema contra Deus, amaldiçoa o seu nome, o seu tabernáculo. Você já viu que uma das coisas que tem sido mais atacadas, pelo menos pela internet, é a igreja? Ah, não, você não diz bíblico não. Eu me libertei dessa ideia de igreja. Eu adoro a Deus. Aí tem um monte de gente que diz assim, eu adoro a como é? Yeshua. Eu sou uma adoradora de Yeshua. Sabe? Fala tanta bobagem. É tanto lixo que falam. Não congrega em nenhuma igreja e diz que toda igreja como a nossa não é de Deus. Sabe? É isso que Satanás quer produzir. Sai da igreja. Como está escrito em Hebreus capítulo 10. As pessoas já estavam abandonando a congregação naquela época. E o escritor de Hebreus está dizendo, não abandonem a congregação, não deixem de se reunir como igreja, como tem se tornado costume de alguns. E hoje em dia está na moda. Não, eu assisto o culto aqui pela internet, eu faço minhas boas obras aqui e ali, mas eu não frequento igreja não, porque esse negócio de igreja é muito errado. Antigamente as pessoas se reuniam em casas. Aí você nunca leu que os apóstolos iam para o templo? Você nunca leu que eles estavam lá no cenáculo reunidos, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, eram quase 120 pessoas que estavam lá. Ali era uma igreja. Então, quando a carta é escrita à igreja,
lá no livro do Apocalipse, a igreja que está em Filadélfia, a igreja que está em Éfeso. Olha a igreja, como o Senhor ama a igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o inimigo sempre vai se levantar contra a noiva de Cristo, querendo produzir essa sensação de desprezo em relação à noiva de Cristo. Por isso que a gente vai ver um monte de pessoas que não congregam e que acham que são crentes. Então, se você não faz parte do povo, você não é cristão. Pelo menos não ainda. Então, versículo, acabando agora aqui no versículo 6, eu vou concluir aqui nessa tarde. E eles também blasfemam contra os que habitam no céu. Você sabia que segundo a igreja católica, Lutero está no inferno? Uma vez tem um livro, eu não sei se chegou a ser um livro, mas no catolicismo eles noticiam acerca de uma freira, eu acho que ela até foi canonizada como santa, que ela teve uma revelação e ela viu Lutero no inferno. Eu estava vendo uma freira falando de tal, viu Lutero no inferno, ele estava no inferno. Sabe, tem gente que diz a mesma coisa de Calvino. Você sabia que os pentecostais, eles falam mal de Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um dos homens que mais, sabe, entendeu a Bíblia e nos ensinou a Bíblia. Não, sabe por que Spurgeon foi para o inferno? Porque ele tinha depressão. Spurgeon era um homem que tinha enfermidade desde os 20 anos. Teve um negócio de gota, ele tinha enfermidade sobre enfermidade. E já viu que isso não é de Deus, porque se o Espírito Santo está na sua vida, você não fica doente. É isso que dizem os neopentecostais hoje em dia. Sabe? De Macedo diz que quando ele chegar no céu, ele vai chegar lá e vai botar o dedo na cara de Jesus e vai dizer: Jesus, eu não entendi porque você fez isso, esse milagre aqui, transformar água em vinho. Nada a ver isso que você fez, não deu em nada. Já imaginou? Você acha que ele vai fazer isso mesmo? Sabe, mas ele fala isso, né? Diga, filho. Não, ele vai estar no juízo, lá do lado esquerdo, junto com os bodes. A gente já viu isso em Mateus 25. Mas eles falam, eles dizem, por exemplo, que nós somos crentes derrotados. Eles vão dizer que muitos de nós não estamos indo para o céu. Por quê? Porque nós não estamos com o Espírito Santo. Alguém aqui fala em língua estranha, cai, pula, dança no mistério, então a gente não tem o Espírito Santo. Porque segundo determinadas igrejas, ser batizado com o Espírito Santo, você tem que ter a evidência de falar em língua estranha. Você fala em língua estranha, não fala, então não está indo para o céu não, cuidado. E você é um crente de segunda divisão. Então, diga aqui, quer falar alguma coisa? Só vão falar uma coisa: Senhor, Senhor. Né? E aí o Senhor vai dizer: aparta-te de mim. Então a ideia aqui é justamente essa. Essas pessoas, elas falam mal, inclusive, daqueles que estão no céu. Será que nada? Fulano está no céu não, rapaz. Fulano está no inferno. Você vai dizer que Fulano era crente? Fulano era crente nada, rapaz. Lutero era um cachaceiro. Calvino era um mentiroso. Uma vez eu encontrei um camarada, quando eu fui pregar recentemente em Feira de Santana. Aí eu terminei o culto, veio uma pessoa assim conversar comigo e disse assim: não, porque Calvino inventou uma nova religião. Eu olhei para ele e disse: você já estudou a vida de Calvino? Você já leu as Institutas? As Institutas são um livrão assim, ó, filho, só para você ter a brochura. Só um dos que ele escreveu. Por que você disse que ele inventou uma nova religião? Que base você falar isso? Então, a gente vive numa época onde as pessoas saem por aí falando todo tipo de coisa. Sabe? Pessoas que estão lá no céu, na glória. Não, fulano não foi pro céu não, fulano, sabe? Então, esse é o espírito do anticristo agindo. É isso que ele vem produzir. Pessoas que viveram de maneira santa aqui na terra, eles vão ser tidos como derrotados. Eu gosto muito de uma frase do pastor Russell Shedd, eu vou falar isso para concluir. Ele diz: olha, os heróis são conhecidos, mas os santos são anônimos. Sabe? No céu não tem herói nenhum. Só Jesus Cristo. Mas tem muitos santos que foram santificados nele. E eles são os conhecidos. Estão abarrotando os céus. E muitas vezes são totalmente desconhecidos e desprezados aqui na terra. Então a gente tem que entender, irmãos, ou a gente vence no mundo, ou a gente vai para o céu. Não dá para fazer as duas coisas. Ou a gente busca ter um sucesso no mundo, ou a gente busca ter um sucesso no caminho de Deus. Não dá para fazer as duas coisas. Ou a gente busca agradar o mundo e a nós mesmos,
ou a gente busca agradar a Deus. Então, é isso que o anticristo vem fazer. Ele vem fazer crescer em nós esse amor que a gente tem por a gente mesmo. Você já viu que uma das palavras, eu estou doido para terminar, irmão, mas só por 5 minutinhos. Você já viu uma das palavras que mais a gente ouve hoje em dia, dentro e fora da igreja, é a palavra autoestima. Sabe, você tem que se valorizar. Sabe, mulheres, botar uma maquiagem bonita, se cuidar. Homens, fazer sobrancelha. Fica esses homens aí tudo feio. Não, pai, tem que ser bonitão. Aprender a falar, ganhar dinheiro. Como é que você quer conquistar a sua esposa se você dá para ela um bis? Você tem dinheiro para comprar um bis? Se a sua mulher vai gostar de você, você tem que ser um homem de sucesso, rapaz. Chegar lá na sua esposa lá com chocolate da Copenhague. Ela fica doida por você. Você não tem que chamar a sua esposa para dar uma volta na Lapa, não. Chamar a sua esposa para dar uma volta em Paris. Eu quero ver ela não te amar. Sabe, o mundo quer isso. Que você tenha esses desejos de querer, sabe, se valorizar e dar tudo que as pessoas que você ama querem. Não, sua filha quer uma boneca que custa R$2.000. Então trabalhe para dar isso para ela. Não, meu irmão. Não é isso que é ser uma pessoa vitoriosa aqui na Terra. Uma pessoa vitoriosa aqui na Terra é uma pessoa que venceu o mundo. Como? Pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe qual é a maior herança que a gente pode deixar para nossas famílias e nossos familiares? Nosso testemunho cristão. Sabe, quando eu falecer, eu quero que minhas filhas e meu filho digam a única coisa a meu respeito: meu pai é um homem de Deus. Só isso. Para mim já vai ser suficiente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o anticristo vai usar, irmãos, algo que está dentro da gente, mesmo a gente que é cristão. Esse desejo de ser bem sucedido, esse desejo de ser feliz a qualquer preço, esse desejo de ter a nossa vontade prevalecendo a qualquer jeito. Você quer ver um negócio? Vou pegar o exemplo aqui do CAC. Às vezes o irmão disse assim: pastor, eu tenho que ir lá em tal lugar amanhã para poder fazer isso. Aí às vezes a gente fala assim, normalmente eu digo o quê? Vamos orar, vamos ver. A pessoa vamos orar, não fazer nada de errado, não quero usar droga não. Não vou usar nada não, vou fazer a coisa certa agora. Eu vou me deixar ele ali fazer negócio. Por quê? Porque qualquer desejozinho nosso que é suprimido, a gente já fica o quê? Chateado. Você já pensou? Você está em sua casa agora, e aí a irmã Eline, ela fez um bolo de tapioca maravilhoso. E aí você pegou um pedaço, levou para casa. Você deixou na geladeira. E aí você foi fazer alguma coisa na rua. Você voltou já naquele desejo. Já estava chega o bolo de tapioca, já estava coisa na boca. Rapaz, morri de fome. Fui ali na Lapa e voltei de pé. Ninguém me deu carona no ônibus. Estava sem dinheiro de transporte. Mas aquele bolo vai me salvar hoje. Você abre a geladeira, meu filho. Cadê o bolo? Seu companheiro de quarto lá, seu vizinho, seu filho, sua mãe comeu. Mas rapaz, que tão gostoso. Nada. Por quê? Porque você desejava aquele bolo. E aquele bolo foi tirado de você. Percebeu como o nosso sorriso e a nossa tristeza muitas vezes não é movido por Deus, mas pelos desejos. Por exemplo, a gente está morrendo de vontade de dormir. E alguém chega do lado e diz: ei! Macho miserável, eu não dormi, você não deixa. Não, acertei, eu só te diabo me atribulando. Perceba como a gente é movido pelos desejos. E a gente não pode deixar que isso aconteça, irmãos. Porque se a gente continuar sendo guiado pelos desejos, isso é toda a isca que Satanás precisa para nos fazer tropeçar. É quando você vai pescar um peixe, você usa o quê? A isca que o peixe gosta. Para cada peixe tem uma isca, você sabia disso? Não, vou pescar xarel. Aí usa uma isca. Não, tem um camarada aqui, chefe, é o tamanho dele, né? Ele não pesca xarel, meu filho, ele só pesca de tubarão para cima. Quem é que ele usa de isca? Normalmente ele usa o irmão arara. Ele joga o irmão arara. O tubarão está chegando, ele vai dar uma puada assim no tubarão, ele tira o tubarão assim.
Não é não, irmão? Cada peixe tem o quê? Tem uma isca. Qual é a isca que Satanás vai usar para você? Seus sonhos, seus desejos, suas vontades, suas frustrações. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão, porque esse espírito já está agindo. Vamos orar? Ó Senhor, nós te agradecemos por nessa tarde nos reunir na tua casa e nos ensinar a tua palavra. Mais uma vez, Senhor, fomos advertidos acerca dos perigos que nos circundam, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a estarmos vigilantes, constantemente vigilantes, Senhor. Nos protege, meu Deus, inclusive do engano que habita dentro de nós, no nosso próprio coração, Senhor. Não permita, meu Deus, que sejamos levados pelas nossas próprias emoções, mas que sejamos guiados pela tua santa palavra, Senhor, por intermédio do Santo Espírito. Ó Deus, que nessa tarde a tua palavra, tudo aquilo que de fato veio de ti, Senhor, seja vivificado no nosso ser interior e nós possamos crescer na graça e no conhecimento de ti. Nos ajuda, meu Deus, a perseverarmos na fé, na esperança e no amor, Senhor, para que quando o Senhor volte, o Senhor encontre um povo selado aqui na terra que o Senhor tenha para levar para o céu, Senhor. Que sejamos nós. Oramos, meu Deus, para que muitos sejam alcançados. Nos ajuda, meu Deus, não nos deixa nos acovardar. Nos dá sabedoria, Senhor, para que possamos apregoar as tuas verdades e outros possam ser salvos. Nos ajuda, meu Deus, a vivermos de uma forma bíblica, mesmo no mundo antibíblico, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amados irmãos, saúde-se mutuamente e diga para o seu irmão: caminho é estreito, mas a gente vai morar onde? No céu.